Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 11 de julho de 2025. É sexta e todas as sextas são dias regidos pela Vênus, que é a deusa Afrodite, a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. O símbolo da Vênus é um círculo com uma cruz, muitas vezes relacionado ao espelho de Vênus. Até se a gente trazer uma referência mais próxima de nós, a gente pode pensar também em Oxum, no espelho de Oxum. Então, muitas vezes Afrodite tem é, esse alinhamento com Afrodite. E todas essas deusas do amor a gente pode relacionar de alguma forma. Então, às vezes, você se conecta mais com outras deusas, de outras. Agora me fugiu a palavra. Mas de outros panteões, né? Também pode ser uma forma de se conectar com o dia de hoje. Então, a Vênus, ela vai falar sobre a forma como a gente ama, a forma como a gente deseja, os nossos gostos, vai falar sobre estética, sobre como a gente se sente em harmonia com nós mesmas, o que nos traz esse bem-estar. No céu de agora, então, para todo mundo, ela está no signo de Gêmeos. Gêmeos é um signo de ar mental. O ar ele vai falar muito sobre ideias, sobre essas trocas sociais, sobre pensamentos. E os signos mutáveis, eles são signos que são muito adaptáveis. Então, é por isso que muitas vezes Gêmeos tem essa questão de ser muito leve, muito volúvel, às vezes, porque tende a compreender muito o posicionamento, o pensamento, o olhar do outro. Então, Gêmeos muitas vezes está relacionado até com. A gente pode pensar com o processo de respiração, o signo de ar, em geral, a gente pode associar muito com o ar no nosso corpo, né? Pensando nesse microcosmo. Então, tudo que tem no macro, tem no micro. Então, muitas vezes, através da respiração, a gente pode, influir, refletir nos nossos pensamentos. Por exemplo, através do som, que também é algo relacionado com o elemento ar, através dos cheiros, né? Então, podem ser práticas que, principalmente quando tem bastante planetas, em ar, ou se você tem no seu mapa bastante planetas em ar, isso pode ser fortalecido, pode fortalecer essa, essa correspondência, essa conexão, tá? Com esses elementos. Então, o que mais que eu posso falar sobre a Vênus? Então, a Vênus, ela rege o signo de Touro e o signo de Libra, se exalta em Peixes. Então, em Gêmeos, a gente fala que ela tá peregrina. Ela não tá ali no seu templo, ela tá passeando por aí, tá voando por aí. Se a gente pensar que Gêmeos é regido por Mercúrio, e Mercúrio é Hermes e tem asa na cabeça e nos pés, então tá aí trocando, falando, querendo aprender, tendo curiosidade. Gêmeos é um signo muito verbal, de brincadeiras, é muito o signo dos memes, então a gente tá vendo surgir bastante meme por aí. É, também vai falar dessas contradições internas que a gente tem, sabe? Então, por o Gêmeos estar relacionado com Mercúrio, que é a nossa mente, muitas vezes a gente entender também que a gente tem desejos opostos, sabe? Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora quer outra, e também eu vejo que sempre que tem planetas em Gêmeos no céu, é também a gente aceitar essas contradições e aceitar que muitas vezes tudo vai passar na nossa mente todo tipo de pensamento, todo tipo de ideia, sabe? Mas assim, dependendo do nosso Mercúrio, a gente tem essa habilidade de filtrar também, de focar, de escolher, tá? Como se fosse um radinho ali mesmo que a gente seleciona a melhor estação. Bom, então até dia 31 a Vênus fica no signo de Câncer. A Vênus ela tem o seu júbilo, a casa que ela fica mais alegre no mapa é a casa 5. Então, se você tem a Vênus ali no quinto signo a partir do seu ascendente, ela está jubilada, independente dela estar em domicílio, né? Dela estar em Touro, Libra ou Peixes, ali ela fica muito bem, porque a casa 5 tem essa similaridade com os temas que ela se sente conectada. Casa 5 vai falar sobre prazer, lazer, diversão, festas, artes, então ela se sente muito bem ali, ela tá no melhor lugar que ela quer estar, tá? E até pensando por hoje ser um dia de Vênus, a gente pode associar também a gente se conectar com esses temas. Então, muitas vezes eu trago aqui o regente do dia, principalmente porque na magia astrológica a gente pode fazer práticas diárias para o planeta do dia, porque ele está mais fortalecido. Então, principalmente a primeira hora do dia é sempre regida pelo regente do dia, pelo astro regente do dia. Então, às vezes, fazer uma oração, né? Tem os hinos órficos que eu já mencionei aqui algumas vezes.
Eu utilizo principalmente o do meu professor de magia astrológica, o Simão. Se vocês buscarem no Google hinos órficos, Durank, que é o site dele, Duranki. Vocês vão achar ali, ele até cita também, além dos hinos, ele tem um conteúdo, um arquivo que ele fala também das cores relacionadas a cada um dos planetas. Ele também cita uma erva relacionada a cada um do planeta, porque sempre que é o dia do planeta, então a gente pode recitar esse hino, a gente pode acender uma vela correspondente à cor do planeta, a gente pode queimar um incenso referente a alguma das ervas relacionadas ao planeta para estabelecer essa conexão, tá? Então, essa seria uma prática diária. Então, dentro da magia astrológica, tem diversas formas de se conectar com esses astros. Então, lembrando que cada astro, cada planeta está relacionado com uma divindade. Então, para quem gosta, pode ser uma forma de cultuar, de se aproximar desses elementos. Então, é isso. Então, desde ontem a gente está nessa lua cheia, nesse ápice da lunação, nessa metade da lunação, que tem essa duração de aproximadamente um mês. Então, a gente atravessou essas 2 semanas. Então, depois que a lua tem o seu ápice, que é esse momento que ela enfrenta, que ela faz essa oposição com o Sol, ela já vai começando a diminuir em luz, tá? Então, depois. Mas a gente ainda normalmente considera a lua cheia por uma semana ainda reverberando e até pensando além, né? Pensando até a próxima lua nova, ainda a gente vai sentindo esses reflexos, porque depois vem a lua minguante, em que a gente busca muito essas limpezas, esses cortes do que veio à tona, tá? Durante a lua cheia, que é esse momento de revelações, de acontecimentos, de percepções, de intuições e insights, tá? Ah, inclusive, para quem ainda não sabe, não entende muito bem das casas, a gente tem 12 casas no nosso mapa, cada uma vai trazer temas, vai trazer, tá relacionada com áreas da nossa vida. Então, muitas vezes, para a gente entender mais sobre como um signo se expressa na nossa vida, vamos dizer assim, a gente precisa buscar a casa que ele rege. Então, eu fiz um post hoje falando sobre a lua cheia em Capricórnio e trazendo para cada um dos signos ascendentes os temas. Então, a partir do sistema de signos inteiros, os temas que podem ser ativados, tá? Para quem gosta, para quem já entende, quer se aprofundar, você também olha a casa onde você tem o Sol em Câncer, você também pode olhar onde está Saturno em Áries, que é o regente de Capricórnio, tá? Mas para quem ainda está começando, daí eu já dei algumas linhas gerais ali. Mas é sempre interessante trazer essa percepção sobre o seu corpo, sobre si mesma, sabe? Muitas vezes olhar para o externo confirmando, olhar para o céu confirmando o que já está aqui na Terra, confirmando o que já está no nosso corpo. Porque eu acho que é muito importante a gente ter essa autonomia, buscar essa compreensão profunda de si mesma e parar de querer que os outros nos expliquem, que o céu nos explique, sabe? E cortar esse tipo de dependência, ainda mais nós mulheres, que estamos sempre nessa luta pela independência, principalmente emocional, né? Que a gente já foi muito educada, né, para depender dos outros, enfim. Então eu penso que não deixar a astrologia, qualquer forma assim de conhecimento ser maior do que os nossos sentimentos, né? E não que nossos sentimentos eles sejam a verdade, mas eles são importantes. Eu acho que eu até falei para vocês que eu tô lendo bastante livro assim sobre emoções. Eu acabei de ler um livro do Antônio Damasio, que é um neurocientista, o livro Erro do Descartes, que ele argumenta muito isso sobre como sentir é um saber e não tá desvinculado. E o erro de Descartes é isso, achar que a gente é só mental, achar que a gente é só uma mente, só que não. E como a gente faz decisões burras quando a gente não avalia as nossas emoções. Então, ele traz muitos exemplos, casos clínicos, de como as pessoas, quando elas perdem esse vínculo emocional, né, por questões de acidente, tudo, elas não conseguem fazer decisões na vida. Então, ele traz muito, defende muito isso, né? E eu vejo que é um livro muito utilizado também nos livros que eu ando lendo sobre trauma. Então, do quanto esse sentir é importante, do quanto não adianta muitas vezes a gente lidar com as coisas de uma forma mental se o corpo não sente. Então, não adianta eu lidar com um trauma de medo, um trauma de rejeição, se o meu corpo ele não se sente seguro, entende? Enfim, eu penso que são temas assim que vêm nessa alunação
do signo de Câncer, porque Câncer é um signo do sentir. Então, é a gente também olhar para como a gente lida com os nossos sentimentos. A gente rejeita isso, a gente. Como que a gente tende a lidar? A gente se permite sentir? Enfim, acho que podem ser reflexões ali durante toda essa alunação. E principalmente durante esse trânsito de Júpiter em Câncer, que vai ficar mais um ano aí, então se expandindo através do nosso sentir, através da nossa sensibilidade, da nossa intuição, dessa conexão profunda com as nossas águas. Falei bastante, meu Mercúrio em Sagitário acordou daquele jeito. Então, vamos lá. A Lua, então, ela segue em Capricórnio até 14h21. Então, lembrando algo que eu já trouxe ontem, que a lua cheia, ela sempre. É só a gente, a gente tem que pensar muito nas palavras, desses conceitos astrológicos, porque muitas vezes é muito óbvio. Lua cheia é corpo cheio, são lugares cheios. Então, eu sempre tento trazer essa percepção de tipo, a lua tá cheia no céu. Do que você tá cheia aqui na Terra? Para que a gente perceba essa correspondência. Porque o princípio que funda a astrologia é esse princípio da correspondência, é um princípio hermético. Tudo na Terra tá no céu, tudo que tá no alto tá embaixo, tudo que tá em cima tá embaixo. Então, não é a mesma coisa, mas corresponde, tá? Então é isso, o olhar da astrologia é isso. Então, como que a astrologia começa? A astrologia começa olhando para o céu e vendo, percebendo esses eventos correspondentes na Terra. Então, é importante que você faça isso com você mesma. Até isso é uma prática que eu tenho e eu acredito, e tem muitos amigos astrólogos meus que fazem a mesma coisa, que é quando você vai estudar um mapa de uma pessoa, você pede uma linha do tempo para que você consiga compreender essas correspondências, porque é compreendendo o passado, os padrões, a gente também consegue entender o presente e prever o futuro. E eu digo isso para vocês fazerem isso consigo mesmas, porque se vocês entendem que vocês têm um ciclo emocional, cara, toda vez que a lua tá em Capricórnio, eu sinto cansaço, eu sinto dor nos ossos. Aí você tem esse espaço para mudança, essa percepção, essa consciência. E esse entendimento também do que pode vir, de como se preparar, de lidar com o nosso tempo interno, que muitas vezes é extremamente rejeitado pela sociedade, não existe esse espaço para sentir, esse espaço para a gente se conectar com a nossa vida interna. E não estou falando que é fácil, mas enfim. 14h21, a Lua vai ingressar em Aquário, então Capricórnio é um signo de terra, cardinal, a gente associa com a cabra. Acho que ontem eu também fiz um post trazendo associação com a cabra malteia, que amamentou Zeus, com o deus Pan também. Eu gosto muito dessa referência com o deus Pan, porque para quem não sabe, eu tenho ascendente e Sol em Capricórnio. Então, sou muito capricorniana. E se a gente ir para os transaturninos, eu tenho também Netuno, Urano em Capricórnio, que são geracionais, mas enfim. E o Pan, ele traz muito, pra mim, assim, foi muito interessante entender, porque por muito tempo, eu sofri com síndrome do pânico. Tinha pânico o tempo inteiro de tudo, tudo em casa, locais onde eu deveria me sentir segura. Então, sempre com esse medo, sempre com essa insegurança. E não vou dizer que eu tô completamente curada, né? Porque às vezes, assim, em momentos de muito estresse, mas não é algo que é cotidiano, que é no dia a dia. Às vezes é, sei lá, uma vez cada 6 meses, um ano, 2 anos, mas enfim. Então, eu trouxe muito entendimento a esse mito sobre as minhas vivências, que eu vejo muito o Capricórnio ele sendo um chamado, esse medo ou esse pânico, muitas vezes sendo um chamado para que a gente não tá vivendo honestamente. Capricórnio, por ser regido por Saturno, também está muito associado com essa melancolia, às vezes até com essa depressão. Então, eu vejo o quanto é interessante a gente entender também os mitos relacionados aos planetas, aos signos. Por isso que eu sempre tento trazer um pouquinho aqui para que a gente possa ir percebendo aos poucos essas relações. Lembrando que todo mundo tem todos os signos, todo mundo tem todos os planetas. Então, ali a gente consegue encontrar essas correspondências, sabe? Além de pensar também nas correspondências da parte do corpo, por exemplo. Então, Capricórnio, os joelhos, os ossos, até a pele, pela regência de Saturno. Aquário, as panturrilhas.
enfim. E Aquário está relacionado com o mito de Ganimedes, que se torna o garçom do Zodíaco também, né? Mas do Olimpo. E ele é raptado por Zeus, que é Júpiter, e começa a servir os deuses. A constelação de Aquário é muitas vezes relacionada com Ganimedes, então, derramando esse vaso para a humanidade. Então, é muito interessante a gente pensar também como que a gente pode servir a humanidade, o que a gente pode construir. O vaso, ele representa muito essa construção de algo, essa engenharia para estruturar algo para o coletivo. E Capricórnio e Aquário são signos regidos por Saturno. Só que Capricórnio é mais material, é mais focado na realidade material, no materialismo mesmo, e Aquário ele já tem mais essa visão de futuro, é mais leve porque é signo de ar, então consegue sair ali das montanhas e dar uma respirada num ar diferente, talvez, ou até percebendo pensando que é um ar fixo, é percebendo os limites, percebendo os controles, percebendo os padrões. Aquário tem muito isso, de perceber os padrões. Por isso que normalmente Aquário, ele é muito visionário, porque ele capta a tendência, consegue ver ali os padrões. E eu acho que a astrologia é muito disso também, né? Perceber os padrões. Enfim. Então, sai do signo de Capricórnio, Terra, então aquela coisa da gente se voltar para a responsabilidade. É um signo que a Lua assistente exilado, então às vezes a gente não se permite sentir, porque, cara, eu tenho muita coisa para fazer, tenho trabalho, tenho obrigação, tenho que lidar com as coisas materiais. Então, assim, não tenho tempo para isso, né? A Lua, muitas vezes a gente referencia ela como mãe, nem sempre, mas muitas vezes está associada à mãe no nosso mapa. Então, a lua em Capricórnio muitas vezes é aquela mãe que não podia ficar em casa cuidando. É aquela mãe que às vezes nem amamentou, tá? E sempre lembrando que cada mapa é muito específico, mas às vezes pode trazer questões nesse sentido, tá? Então, acho que ontem eu também trouxe isso, muitas vezes que carrega esse cansaço, né, por essa questão do cuidado, de ter que se responsabilizar pelo cuidado de todos, que é algo muito também do feminino. E daí, 14 e 21, a Lua ingressa em Aquário. Então, esse signo de ar fixo, e a gente se volta mais para os pensamentos, para as ideias, para as teorias. Então, Aquário é esse signo do novo, é esse signo do futuro, das inovações, né? De perceber também esses padrões mentais. Então, traz o foco para essas questões coletivas também. Que mais que eu escrevi aqui? Acho que é isso, pode trazer esse interesse, então, mais sobre essas questões que envolvem questões humanitárias, questões mentais também. A Lua em Aquário traz muito esse foco também pro entendimento da relação das emoções com a mente, das emoções com o coletivo, com as estruturas sociais. Então, perceber o quanto o nosso cansaço, acho que ontem eu trouxe isso também, de quanto o nosso cansaço, quanto o nosso esgotamento, ele está vinculado a uma estrutura maior, a um sistema maior. Então, é isso. Então, a lua em aquário, para que que é bom, né? O que que eu faço quando a lua tá cheia em aquário? Pode ser perceber as suas redes de conexão, as ideias que te conectam, os ideais que estão ali no seu corpo, que te estruturam, o que te alimenta também, o que te nutre nesse campo das ideias, que te fortalece. E também, muitas vezes, como a lua tá cheia, é um momento que as coisas vêm para evidência, às vezes é perceber também, cara, esse grupo aqui já não tá me nutrindo, essa rede social aqui já tá me fazendo mal. Tanto que muitas vezes, quando tem sol em aquário, lua em aquário, é aquele momento de que todo mundo quer, tipo, fugir, sabe? Ir para as montanhas e parar, fazer o detox mental, fazer o jejum de dopamina, porque traz isso mesmo, né? Essa percepção desse esgotamento mental. Então, penso nisso e Aquário também é esse chamado para responsabilidade. Aquário é um signo de autonomia, tá? Então, penso nisso, né? Esses cuidados mentais, perceber o que funciona também de autocuidado mental, perceber o que esses ideais, essas ideias que te fortalecem, que te trazem esse preenchimento. 14:42, então a Lua vai fazer um trígono com Urano em Gêmeos, que recém ingressou em Gêmeos. Então, Urano muitas vezes é relacionado como regente de Aquário, então a gente pode pensar em características semelhantes. O trígono é uma forma de aspectar, uma forma de ver
que simboliza uma harmonia, uma conexão, já que ambos estão em signos de ar. Então, eles estão falando ali a mesma língua, conversa ali a partir da mesma perspectiva do elemento ar. Então, trocam ali ideias. Aquário, talvez de uma forma mais fixa, mais aprofundada, e Gêmeos ele traz essa variedade, essa mutabilidade, esse movimento. Então, esse pode ser um bom horário para você pensar diferente, pensar em novas formas de lidar com as emoções, com algum hábito, com algum comportamento, né? Então, às vezes, vem insights. Então, aproveitem isso para experimentar algo novo. É isso. 17h55, a Lua vai fazer um sextil com Saturno em Áries, então com o regente tradicional de Aquário, Saturno, né? O regente moderno é Urano. Então, próximo ali desse horário, às vezes a gente sente um certo bloqueio, uma certa restrição. Saturno ele vai falar sobre reflexões profundas. E o sextil é um aspecto de apoio, mas é um aspecto mais leve. Coopera ali, mas também a gente precisa ir em direção a ele. O que isso quer dizer? Então, a Lua fala sobre os nossos sentimentos, nosso corpo emocional, Saturno, muito como a gente lida com o tempo, com as estruturas. Então, eu penso que pode trazer isso de como a gente tem lidado com o nosso tempo, com a nossa mente, com a nossa energia, né? Então, pensar também em soluções a longo prazo, porque Saturno é o astro que tem o ciclo de 30 anos, então não é uma coisinha ali, sabe? É algo que precisa ser cultivado diariamente. Então, às vezes, a gente precisa romper com uma forma de lidar com o tempo, com uma forma que a gente tem lidado com a nossa energia, com o nosso eu, com a nossa individualidade, com a nossa noção de independência, com as nossas motivações, né? Estou citando alguns dos temas diários. É, isso. E Saturno muitas vezes traz essas questões que envolvem coletivo. Depois de Júpiter ali, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, vão falar sobre questões coletivas. E então, Saturno em Áries, eu penso muito nesse momento dessas restrições, dessa responsabilidade sobre temas arianos que envolvem muitas vezes guerras, que envolvem esses impulsos, essas ações é, sem reflexão, assim, no pior, né, do signo de Áries, vamos dizer assim. Então, isso a gente pode pensar num micro relacionado a gente mesmo, olhar ali onde você tem o signo de Áries e perceber o que está precisando de um freio, o que está precisando ser melhor estruturado, que já faz tempo que você está agindo assim, não tem adiantado agir só no impulso. Isso, deixa eu ver se tem algo a mais. E aí, 18h20 também vai ter outro sextil com Áries, né? Com Netuno em Áries, e Netuno já é aquele astro invisível, a olho nu, já remete mais ao nosso inconsciente emocional, coletivo. Então, às vezes, a gente pode se dissolver muito no sofrimento do outro, no sofrimento alheio. Então, fique atento, às vezes, se você não está indo por esse caminho. Mas tem esse lado bom da gente se conectar de uma forma empática que é, por exemplo, apreciar artes, se conectar com a espiritualidade, com a meditação, com a beleza, essa contemplação das coisas, até com sonhos, com fantasias. Então, às vezes, isso de você se visualizar é uma forma também de se inspirar, sabe? Então, penso que pode favorecer isso. Tem, então, esse lado positivo e negativo, talvez, da sensibilidade. E 19h42, a Lua vai fazer uma conjunção com Plutão, que também está em Aquário. Então, eles se fundem ali, eles se misturam. Então, a Lua, de alguma forma, é levada para o reino de Hades, para esse reino do submundo, que é esse reino plutoniano. Então, acessar ali talvez algo que estava oculto, às vezes vem através de expurgos, às vezes vem pensamentos, ideias que você fala, nossa, de onde que apareceu isso aqui que eu nunca tinha visto? Às vezes vem através dessa catarse, através de compulsão, pensamentos compulsivos. Então, é um momento para a gente olhar profundamente para alguma questão, investigar, não ficar na raiz, não ficar na superfície, ir para a raiz do que sente, entende? Porque muitas vezes isso traz questões muito mais profundas. Então, sempre que a Lua faz aspecto com Plutão, mas principalmente essa conjunção, pode ser um momento muito intenso, que pode ser muito regenerador quando a gente está pronta, quando a gente tem um ego forte, porque é importante para a gente acessar as nossas sombras ter um ego fortalecido.
Inclusive, eu acho que eu já trouxe alguns livros bem legais sobre isso, que falam sobre esse aspecto. Acho que é Arquétipos da Sombra, que trazem algumas mitologias. Também tem o livro, ai, que é um livro bem grosso, que traz várias mitologias, Face Escura da Grande Mãe, também que traz muito dessas deusas, muitas vezes sombrias, excluídas, porque muitas vezes trazem isso, a sombra muitas vezes aquilo é um aspecto negado, aquilo que a gente não quer falar, que não quer lidar. Então, às vezes Plutão traz isso, e não quer dizer que é algo ruim, é algo que às vezes a gente não soube lidar e daí reprimiu. Por exemplo, você era uma criança que você gostava muito de, sei lá, cantar, dançar, e daí vinham sempre falar que você queria atenção, que você queria aparecer. E daí você reprimiu isso. Só que você pode olhar, e às vezes daí isso aparece, sei lá, nas suas relações, você querendo essa atenção, ou às vezes, sei lá, nas suas amizades, você sempre querendo ser vista, ser reconhecida, sendo que às vezes você pode olhar para isso e agir de uma forma criativa com essa emoção, com esse sentimento. Não precisa deixar ele ali escondido, porque muitas vezes essa exclusão é essa repressão que traz força e deixa esse aspecto negativo. Então, penso nisso, um momento ali de olhar para as sombras, de olhar para o oculto, de olhar para os nossos medos, para as nossas inseguranças, para muitas vezes onde a gente delega o nosso poder, a gente delega as nossas emoções, a gente delega os nossos pensamentos, as nossas ideias. E traz muito isso, você que tá me fazendo sofrer, você que tá, sendo que a gente não tá se apropriando desse espaço, que é o nosso submundo, ou que é o nosso aspecto mental. Reflexões aí pro dia de hoje. Depois disso, o próximo aspecto que a Lua vai fazer é amanhã, 6 e 7, que vai ter um trígono com a Vênus, que é a regente do dia de hoje. Então, eu penso que ali à noite, até amanhã, é um bom momento para conversar, trocar ideia. E lembrando que Gêmeos é o signo da leveza, então conversas leves, né? Fazer essa movimentação, fazer o ar ali circular mesmo, de alguma forma. Deixa eu ver se tem algo a mais para falar. Acho que é isso então para o céu de hoje. Espero que tenha dado alguns insights para vocês, algumas ideias, algumas conclusões também. E é isso. Boa sexta para nós.